Quem Pensa Enriquece. Napoleão Hill. O livro Quem Pensa Enrique, escrito por Napoleão Hill, é um verdadeiro achado para todos aqueles que desejam grandes realizações em todos os campos da vida, não só para quem quer ganhar dinheiro, mas também para você que deseja outras coisas materiais ou não. Este livro pode lhe toda a filosofia que pode mudar o rumo da sua vida. O autor aborda toda a filosofia de vida dos maiores nomes da história, tais como Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford, entre outros. Os 13 princípios partilhados por Napoleão Hill. Desejo. O primeiro passo em direção à riqueza. O começo de todas as realizações. Se o que quer fazer é certo, e você acredita nisso, vá em frente. Priorize o seu sonho. E caso sofra uma derrota temporária, não se importe com o que os outros disserem, porque eles talvez não saibam que todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Fé. O segundo passo em direção à riqueza. Visualização do desejo e certeza da realização. A fé é alquimista da mente. Quando a fé se junta à vibração do pensamento subconsciente, logo se aposta da combinação, transformando em seu equivalente espiritual, que é então transmitido para a inteligência infinita, como no caso da prece. Autossugestão. O terceiro passo em direção à riqueza. Como influenciar o subconsciente. Autossugestão é um termo que se aplica a todas as sugestões e estímulos auto-administrados que chegam à mente por intermédio dos 5 sentidos. Pode-se dizer que a autossugestão é o meio de comunicação entre a parte da mente onde o pensamento consciente acontece e a parte que serve como base de ação para o subconsciente. Conhecimento especializado. Quarto passo em direção à riqueza. Experiências e observações pessoais. Existem 2 tipos de conhecimentos, geral e especializado. Quando se trata de ganhar dinheiro, pouco importa a quantidade e a qualidade do conhecimento geral. O corpo docente das grandes universidades reúne praticamente todas as formas de conhecimento geral acumulado pela civilização. No entanto, a maioria dos professores tem pouco ou nenhum dinheiro. Imaginação. O quinto passo em direção à riqueza. A oficina da mente. A imaginação é a oficina na qual são elaborados os planos criados pelo ser humano. O impulso e o desejo tomam feito, forma e ação por intermédio da faculdade imaginativa da mente. Diz-se que o ser humano é capaz de criar tudo que possa imaginar. De todas as eras da civilização, esta é a mais favorável ao desenvolvimento da imaginação, por ser um tempo de rápidas mudanças. A todo momento, nossa imaginação é estimulada. Planejamento organizado. O sexto passo em direção à riqueza. A materialização do desejo em ação. Você aprendeu que tudo que cria ou alcança começa sob a forma de desejo. Esse desejo surge no primeiro estágio da imaginação, onde planos para a realização são criados e organizados. Decisão. O sétimo passo em direção à riqueza. Dominando o hábito de deixar para depois. A análise apurada da vida de mais de 25 mil homens e mulheres que haviam experimentado algum tipo de fracasso apontou para o fato de que a falta de decisão estava perto do topo da lista das 30 principais causas de fracassos. Isso não é apenas teoria, é fato. O hábito de adiar tarefas, a procrastinação, é o oposto da decisão e um inimigo muito comum. Praticamente todas as pessoas precisam trabalhar esse aspecto. Persistência. O oitavo passo em direção à riqueza. O esforço continuado necessário para induzir a fé. A persistência é fator essencial no procedimento de transformação do desejo em seu equivalente financeiro. A base da persistência é a força de vontade. Força de vontade e desejo, quando adequadamente combinados, formam uma dupla irresistível. O poder da mente mestra. O nono passo em direção à riqueza. A força motriz. O poder é essencial para o sucesso de quem quer ganhar dinheiro. Sem o poder para transformá-los em ação, os planos de nada servem. Este capítulo descreve o método para alcançar e aplicar o poder. O mistério da transmutação do sexo. O 10º passo em direção à riqueza. O significado da palavra transmutação é, em linguagem simples, mudança ou transferência de um elemento, ou forma de energia, para outro. A emoção do sexo provoca um determinado estado de espírito. Devido à ignorância no assunto, geralmente faz-se a associação desse estado de espírito com o físico e por causa das influências impróprias às quais a maioria das pessoas foi submetida ao aprender sobre sexo, os aspectos essencialmente físicos influenciam bastante a mente. O subconsciente. O 11º passo em direção à riqueza. A conexão. O subconsciente é um campo de consciência em que todo impulso de pensamento que atinge a mente objetiva através de qualquer dos 5 sentidos é classificado e registrado e por meio do qual é possível lembrar ou resgatar ideias, como cartas arquivadas em um fichário. O cérebro. O 12º passo em direção à riqueza. Uma estação transmissora e receptora de pensamentos.
Há mais de 20 anos, o autor, em um trabalho realizado com os doutores Alexander Graham Bell e Omer R. Gatiss, observou que o cérebro humano é uma estação que transmite e recebe vibrações de pensamentos. O sexto sentido, o 13º passo em direção à riqueza, a porta para o templo da sabedoria. O 13º princípio é conhecido como sexto sentido, e através dele que a inteligência infinita se comunica, sem que o indivíduo precise pedir nada ou fazer qualquer esforço. Esse princípio é o ápice da filosofia. Só pode ser assimilado, compreendido e aplicado depois de dominados os outros 12 princípios.